Oi, gente, tudo bem? Há um tempo atrás eu fiz aqui um vídeo para vocês mostrando de como fazer uma pele com uma durabilidade de 8 horas. Inclusive, se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui na tela. É uma pele que eu utilizo geralmente para ir no evento, ir em uma festa. Então, eu aproveitei esse conteúdo que eu fiz aqui, refiz novamente essa pele. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês de como fazer esses olhos para também este tipo de evento, tá? Utilizando cores mais clássicas como o preto, o prata e com um toquinho de colorido mais no canto interno dos olhos e também no pigmento que eu utilizei. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ver como que eu fiz esses olhos, os produtos que eu utilizei, como que eu faço também para que a sombra ela tenha mais durabilidade nos olhos, me acompanhe nesse vídeo. Bom, na hora que fiz a pele, eu utilizei na minha pálpebra móvel o Cláudios da Catherine Hill. Eu utilizo na cor clara. Eu gosto muito desse produto aqui, porque ele é bem pigmentado. E ele pigmenta mais do que um corretivo, tá? Então, eu utilizo ele como base de sombra. Então, eu utilizei ele aqui, ó, na minha pálpebra. Eu tô retirando um pouquinho desse clau. E por cima desse clau, para que a sombra tenha mais aderência, eu vou utilizar esse preparador, esse primer aqui de olhos, que ele tem uma durabilidade, ele promete uma durabilidade na sombra de 24 horas. Esse produto aqui é muito bom. Inclusive, esse produto na Max, toda vez que chega, ele sempre termina. E eu vou utilizar ele por cima desse clau. Porque o clau, o que que vai fazer? O clau, ele também ajuda a aderir a sombra, mas ele vai deixar essa minha pálpebra móvel um pouco mais uniforme. E para aderir um pouco mais, eu vou utilizar agora esse primer por cima. Mas bem pouquinho, tá, gente? Tá vendo que eu tô utilizando uma sombra de esfumar? Então, eu vou utilizar isso aqui por cima. Retiro o excesso com a esponja. Bom, a primeira sombra que eu vou utilizar é dessa paleta aqui da MAC, tá? Ele tem essa descrição aqui, ó. Esse é o nome da paletinha, tá? É uma paleta de 15 cores. E eu vou utilizar, gente, essa primeira cor aqui, ó. Tá vendo? Que é uma cor cinza um pouquinho mais clara. Vou começar primeiro aplicando na minha pálpebra fixa. E como meu olho é uma pálpebra coberta, eu sempre acabo subindo um pouco mais essa sombra, tá? O esfumado que eu vou fazer é um esfumado arredondado. Então, eu venho aplicando até o meu canto interno. E sempre também, gente, retiro o excesso do pincel para que essa sombra não caia aqui por baixo, ainda mais que a minha pele já tá pronta, tá? Então, eu retiro bem o excesso, vou pegando de pouquinho em pouquinho. Não vem com muito produto no pincel, tá? Sempre vindo aos poucos. Tudo que você vem aos poucos é melhor. Agora, com a mesma paleta, eu vou vir com essa cor aqui, que é uma cor um pouquinho mais escura. E vou colocar essa cor abaixo dessa primeira cor. E vou vir com o pincel um pouquinho menor. Vou vir com o pincel assim, ó, tá vendo? Que ele tem um pouquinho menos de cerda e é um pouquinho menor. Então, eu vou vir com ele por baixo dessa primeira. Tiro sempre o excesso. E por que que eu venho com o pincel menor? Eu venho com o pincel um pouquinho menor para que ele não acabe ficando por cima da primeira sombra que eu apliquei. Movimento de vai e vem. Volto com o pincel da primeira sombra, para poder mesclar com a segunda sombra. Eu faço dessa forma, sempre vou voltando com a sombra anterior para ir mesclando com a segunda sombra. E um pincel limpo para distribuir tudo isso. E aqui, ó, como eu tô fazendo o esfumado arredondado, eu não ultrapasso a sombra pra cá, tá? Eu sempre mantenho no final dos meus olhos, tá? Porque se eu fizer a sombra indo pra lá, eu vou fazer um esfumado alongado. E eu não quero, porque eu quero um esfumado arredondado. Então, eu sempre deixo aqui no final dos olhos. E é legal também vocês sempre manterem
o espelho um pouquinho mais longe pra vocês terem essa percepção de como que tá a maquiagem, tá? Quando você deixa o espelho muito perto, você perde um pouco essa visão do mais longe, você perde um pouco a noção de como que tá essa cor, tá? Então, ó, você pode até colocar um pouquinho mais perto o espelho, mas sempre coloca também um pouquinho mais longe pra ver como que tá essa sombra, tá? Talvez precisa de um pouco mais de cor, se precisa de um pouco menos. Quando você deixa o espelho muito perto, você perde um pouco essa percepção. Então, ó, sempre coloca o espelho um pouquinho mais longe, tá? Agora, na minha pálpebra móvel, eu vou vir com essa sombra aqui da Marc Jacobs, que é uma sombra cremosa. E ele é um grafite, tá vendo? Bem escuro. Como é um produto que eu utilizo em cliente, então eu vou retirar aqui, ó, com a minha espátula, essa cor. Não aplico direto nos meus olhos. Biossegurança sempre em primeiro lugar. Venho com pincel de sombra. Ó, apliquei. E aí, eu venho aplicando, ó, dando batidinhas na minha pálpebra móvel. Sempre venho agora com o espelho um pouquinho mais perto, pra ver como que tá esse acabamento, principalmente perto aqui da raiz dos cílios. Agora, por cima dessa sombra cremosa chumbo que eu coloquei, eu vou colocar um pigmento, tá? O pigmento que eu vou usar, gente, é esse aqui, que é um pigmento da Auri, tá? Eu vou deixar o nome na tela aqui pra vocês, porque eu sempre coloco os meus pigmentos nessas embalagens aqui pra carregar, porque ficam muito mais fáceis, tá? Principalmente quando eu vou fazer atendimento. E vou colocar esse pigmento por cima dessa sombra chumbo cremosa que eu coloquei da Marc Jacobs, tá? Só que aí, eu não vou aplicar uma cola e depois aplicar o pigmento por cima. O que eu vou fazer é uma laminha, tá? Eu vou fazer isso por quê? Porque minha pele já tá pronta e pra não correr desse pigmento ficar caindo sobre o meu rosto, geralmente quando eu utilizo o pigmento em maquiagem, sempre acabo fazendo os olhos primeiro, né? Pra não acontecer desse pigmento acabar caindo no rosto, né? Então, como meu rosto já tá pronto, eu vou pegar um pouquinho desse pigmento aqui com a minha espátula, tá vendo? E vou misturar ela com uma colinha, um fixador de glitter, que é esse aqui da Nath Capello, tá? Então, eu vou fazer essa laminha aqui. Não vou deixar essa laminha muito grossa, eu quero que ela fique um pouco mais líquida. Porque como minha pálpebra é uma pálpebra coberta, pra ela não ficar vincando, pra ela se distribuir melhor também. Então, eu não vou deixar ela tão cremosa. E essa cola seca bem rápido, tá vendo, gente? Eu fiz uma laminha aqui, ó, na minha placa, tá vendo? E aí, eu venho com o pincel de esfumar chatinho, tá vendo, ó? Não venho com pincel de cerdas sintéticas, eu venho com esse pincel aqui, que eu acho que na minha visão vai distribuir muito melhor, tá? E eu vou aplicar dando batidinhas por cima dessa sombra chumbo e com pouca quantidade, não precisa ser uma grande quantidade, é pouca quantidade, tá, gente? E vou, ó, aplicando, dando essa batidinha aqui, ó. Porque se eu pegar esse pigmento e passar assim, eu vou tirar a sombra de baixo, o chumbo que eu apliquei. E como esse pigmento, ele tem uma cor meio lilás, ele também vai dar uma cor nessa maquiagem, nesses olhos. Principalmente você que tem dificuldade em fazer olhos coloridos, tá? Então, eu utilizei uma cor bem tradicional, que é uma cor mais pro cinza. E aí, tô dando um toque de colorido por cima dessa sombra chumbo aqui. Pronto, agora no canto interno dos olhos, eu vou vir com o mesmo iluminador que eu utilizei aqui na minha têmpora, tá? Que é esse iluminador aqui da paleta da Nadia Tambasco. Eu vou usar essa cor aqui, ó, tá? Que ele tem um fundo um pouquinho rosado. Então, ele vai combinar com essa maquiagem aqui, que tem um toque de cinza, com um pouco de lilás. Então, ó, vou colocar com um pincel pequenininho, um pouquinho aqui, ó, bem nesse canto interno. Ele também vai combinar com esse pigmento que eu acabei de aplicar. Então, ó. Agora, vamos fazer a parte inferior. Eu vou utilizar esse lápis aqui, que é da Top de Natureza. Ele fala que a prova d'água tem ultra fixação, realmente ele fixa muito, tá?
Então, se você quer deixar essa parte inferior aqui um pouquinho mais fixa, eu recomendo que você utilize um lápis que seja resistente, tá? Então, eu vou utilizar esse aqui da Top de Natureza. Eu vou, ó, aplicar aqui por baixo até o meio dos olhos. Não vou vir até o canto interno. Vou vir com o pincel, ó, pequenininho, chatinho, e vou distribuir esse lápis. Então, eu deixo a cor mais evidente aqui, ó, do meio pra fora, e com o restante do pincel, com o pincel sujinho, eu venho pro canto interno, tá? E agora, por cima desse lápis, para que esse lápis fique ainda mais resistente, eu vou vir com uma sombra preta. Eu vou utilizar essa aqui, que é a pretíssima da Candice Berenice. Inclusive, gente, essa sombra da Candice Berenice, a preta, ela é preta mesmo, tá? Eu super recomendo essa sombra aqui. Ela é super pigmentada e ela realmente é preta, tá? Porque tem algumas sombras pretas que na hora que você aplica e vem esfumar, ela fica meio azulada, ela não fica totalmente preta. Mas essa daqui, ela é preta mesmo, tá? E é uma marca nacional. Então, é uma sombra que eu super recomendo se você quer utilizar uma sombra preta na sua maquiagem, tá? Eu recomendo isso aqui da Candice Berenice. Venho com o pincel, ó, pequenininho, outro pincel. Retiro o excesso e aplico por cima. Primeiro eu aplico por cima. Sempre tiro o excesso pra que essa sombra não caia no seu rosto. E aí, eu venho com o pincel fininho de esfumar e vou distribuir essa sombra que eu apliquei. E agora, por baixo dessa sombra preta, eu volto aquela sombra cinza que eu utilizei no meu côncavo, tá? Então, eu vou utilizar ela bem aqui por baixo da sombra preta. Sempre tiro o excesso E com o pincel limpo, ó, de esfumar, eu vou fazer esse acabamento aqui, ó. Deixando também arredondado. Só nesse finalzinho aqui, ó, pra ficar bem uniforme esse final. Agora, com lápis preto, eu vou aplicar na minha linha d'água. Olhos prontos, agora eu vou aplicar os meus cílios postiços favoritos, que é o El Naturale 01 da Kiss New York. Inclusive, se você quer saber como que aplica cílios postiços, tem um vídeo aqui super explicadinho aqui no YouTube, eu vou deixar linkado aqui na tela. Então, eu vou aplicar aqui nos meus olhos e já volto pra finalizar o lábio com vocês. Olhos prontos, já apliquei os cílios postiços e agora nos lábios eu vou aplicar uma cor rosadinha. Eu vou fazer dessa forma, já que eu quero que os meus olhos se destaquem mais nessa maquiagem. Então, eu vou escolher uma cor rosinha, dessa cor aqui, ó. Depois eu vou deixar o nome aqui pra vocês na tela o nome, tá? Desse batom, agora eu não tenho ele. Mas é uma cor rosada bem clarinha. Então, eu vou pegar aqui, ó, minha espátula. Primeiro, eu vou fazer o contorno do meu lábio.
maquiagem finalizada dos olhos. Como eu disse no começo do vídeo, esse vídeo ficou voltado somente para os olhos. Como eu tinha realizado aqui um vídeo de como você fazer a sua pele com uma durabilidade de 8 horas para você utilizar numa festa, no evento, eu resolvi aproveitar a pele que eu já fiz o vídeo e fiz somente os olhos para você que gosta de cores mais clássicas como preto, prata. Tem também o marrom que eu não cheguei a fazer nesses olhos, né? E com um pouquinho de toque de colorido, se você tem um pouco de receio ainda de usar colorido. Então, vocês podem perceber que aqui nessa maquiagem eu utilizei o preto, utilizei cores prateadas, um pouquinho do chumbo e utilizei esse pigmento que tem uma cor meio lilás de fundo, no cantinho interno também um pouquinho de lilás, para vocês verem que é possível sim fazer olhos utilizando cores mais clássicas, mas com um toque de colorido e que fique bonito, harmônico, elegante, sofisticado, como eu fiz esses olhos aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de comentar. Se você gosta dos conteúdos que eu faço aqui no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e de ativar as notificações. E também, se você quiser me seguir lá no Instagram, eu vou deixar marcado aqui na tela para vocês me seguirem por lá. Lá eu também faço alguns conteúdos para o IGTV e até o próximo vídeo.